and stop the money from flowing. E os discursos, digamos assim, mais alinhados aconteceram depois de uma cobrança. Essa aí. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? 30 anos de blá, 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 segundo a Greta, né? Os jovens entregaram a lista com propostas para entrar nas discussões ou do que não está sendo feito. Mas essa briga, essa luta, esse sentido de urgência na crise climática, é só que ela faz hoje, né, Tralli? Porque a catástrofe ela já está ocorrendo, né, Marcelo Lins? Essa é a grande verdade. Não é o amanhã, é o hoje que a gente ciência de boa parte desses líderes mundiais hoje é uma consciência muito mais alinhada. Ele nega o aquecimento global. Segundo, ele acha que a ideia de defesa do meio ambiente é uma ideia de destruir o meio ambiente, ser dessa forma tão desorganizada como ele quer. Portanto, a tendência no Brasil é de acentuar a distância entre a sociedade, que avança cada vez mais para uma consciência ambiental, e também a diferença, o isolamento do presidente da República. Eu acho que isso vai ser acentuado agora pela própria crise hídrica, que eles vão apresentar como uma crise a mais. Todo ano uma seca, esse ano houve mais uma seca. Acontece que ela vai acontecer e está acontecendo num contexto transformado. Cada vez a seca é mais grave e cada vez ela vai produzir mais prejuízos para o país. Portanto, o caso do Bolsonaro é um caso internacionalmente singular. Ele, além de negar a questão da pandemia e se apresentar ao mundo como aquele homem que não se vacina e que nega a pandemia, ele tem pavor da ideia de defesa do meio ambiente e, com isso, eu acho que ele cavará. Não é só benéfico para a economia, né, Gabeira? Ele é vital para a nossa própria sobrevivência hoje. Muito bem, muito obrigado. Brasileiro, e infelizmente, quando a gente olha o horizonte, não traz aquele alento, não. O Banco Central admitiu hoje pela primeira vez que a meta de inflação neste ano não será cumprida. Exatamente, Tralli. Boa noite para você, a todos que nos acompanham. A gente, mestral de inflação, o Banco Central falou, olha, agora é 100% de chance de que a meta de inflação desse ano é rompida. Vamos acompanhar na tela, então, como é que estão esses números atualizados. Olha só, a projeção, toda a preocupação do governo, né, em ter uma política para tentar estabilizar esses preços, só que o problema é que por trás dessa alta estão as altas de barril do petróleo, que disparou nesse ano, e também a variação do dólar. E essas duas coisas não dá, né? Não é possível resolver numa caneta. Estavam falando agora há pouco, e com o acionamento cada vez maior das termoelétricas, que usam gás natural e carvão, são mais poluentes e são mais caras. E a grande preocupação do Banco Central é que esses 4 choques começam a contaminar o setor de serviços. Então, uma inflação extremamente espalhada e muito difícil de ser controlada. Mas vou ao programa social que o governo quer colocar de pé no ano que vem, se ele vai ficar dentro do teto dos gastos, se ele vai ficar dentro das regras fiscais ou se não, ou se vai prevalecer aquela ala governista mais gastadora que está querendo, por exemplo, prorrogar o auxílio emergencial com um valor até setor político de risco fiscal, também ajuda a colocar a inflação para fora da meta. Tralli. Minha amiga. E como você falou, né, vai batendo, bate no povo que vai para a lona e não consegue se reerguer. Você cai no ringue e não consegue levantar. Essa é a situação da maior parte do brasileiro hoje, né, das famílias. Obrigado. Endividadas, sem renda, empobrecidas, no desemprego, na informalidade e sem nenhuma assistência social de verdade, né, de fato, para socorrer. Camarote, vamos lá. Inflação em alta. Popularidade do presidente da República em baixa. O presidente Bolsonaro está, de fato, preocupado com essas questões econômicas? Está fazendo alguma coisa junto com a equipe dele para tentar segurar essa inflação e fazer a economia, enfim, caminhar?
de ponto de vista de aprovação, abaixo de 1/4 da população, segundo o Datafolha, segundo o Instituto. Inclusive, na pesquisa Datafolha, você tem uma questão específica em relação à inflação e toda a manutenção, a prorrogação do auxílio emergencial. Mas eu fui apurar no Palácio do Planalto. Pelo menos nesse momento, você tem uma situação. Você tem eu acho que a Bianca colocou muito bem, você tem uma série de fatores externos, fatores internos. Agora, você tem questões políticas também. Aí sim, a questão da instabilidade política gerada pelo presidente Jair Bolsonaro, que afeta na credibilidade do próprio governo Bolsonaro e da economia. Quando ele cria ameaças à democracia, ele acaba gerando um ruído político que já foi até admitido, não do ponto de vista do nome do presidente Jair Bolsonaro. Está em quarentena. O que é que pode acontecer com ele nessa situação aí, Isabela? Lopes disse, inclusive, que ia arquivar até que novas denúncias anônimas chegaram ao Ministério Público Federal, dando conta de novas práticas. Novamente, se afirma, sim, que o Pedro Guimarães teria tentado interferir. Ao Ministério Público Federal, nós temos um destaque do documento. Eles falam lá que no processo preliminar de criação da Caixa Econômica Federal, do quadro associativo da FEBRABAN. A entidade anexou diversas para que a FEBRABAN possibilidade de causar efeito diverso, acirrando ainda mais os ânimos. O diálogo continua nestes e-mails. O Paulo Scaff fala que mais de 200 entidades já tinham se manifestado para apoiar o documento e dá um prazo ali para a entidade se manifestar. Há uma votação. 14 diretores são a favor de que a FEBRABAN, portanto, vai e faça esse endosso ao documento. 2 contrários, inclusive Pedro Guimarães, e 2 diretores se abstiveram. Depois disso, ele acaba... Tralha, volto com você. Obrigado, Isabela, por todas as informações e explicações. A nossa produção entrou em contato com o presidente. Impacta diretamente na credibilidade e na confiança deste banco estatal, né, que faz parte da história do brasileiro e do nosso Brasil. É grave isso que envolve o presidente da Caixa hoje, Gabeira? Olha, como instrumento do Estado, a atitude do Pedro Guimarães foi nitidamente contrária a uma visão de um instrumento de Estado. Ele funcionou como um bolsonarista empolgado, inclusive interpretando algo que escapa completamente